Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 30 de outubro de 2025. Vamos debater aqui o tema sobre a esteira rolante da morte russa, que isso está acontecendo na região de Kupiansk. Acontece em todos os lugares, mas ali dizem que está de uma forma muito mais gritante. E mesmo porque depois de Pokrovsk, da região, né, não necessariamente apenas da cidade, mas da região de Pokrovsk, a região de Kupiansk é a mais onde os russos estão atacando com mais intensidade, tentando também de todas as maneiras entrar na cidade de Kupiansk. Quero também falar sobre a Península da Crimeia, está sem combustível, vou abordar esse tema também. Ou seja, a escassez está aparecendo em todos os cantos da Ucrânia, onde está ocupada pela Rússia, bem como na própria Rússia tem muita escassez, não só de combustível. Quero convidar a quem não é inscrito a inscrever-se no canal. Tenha certeza que aqui você verá sempre a verdade. Quero também convidar a todos que gostarem do vídeo, deem um like e pedir a todos que compartilhem com suas redes sociais, fortalecem o canal assim, porque dão a chance de mais pessoas assistirem, ouvirem sobre a verdade. Eu conto com vocês e façam seus comentários, que são sempre muito bem-vindos. Obrigado. A esteira rolante da morte russa. Os russos criaram eles mesmos chamam assim, os oficiais russos, uma esteira rolante da morte na direção de Kupiansk. Pode-se ver isso, os resultados dessa esteira da morte. É uma área repleta de cadáveres russos, blindados que foram destruídos, incendiados, viaturas, etc. Isso ao longo do tempo. Está se agravando muito agora essa situação. Na região de Kupiansk, os comandantes russos organizaram esse chamado, eles também chamam de transportador da morte, né? Então, ou seja, a esteira rolante da morte ou transportador da morte. Nele, soldados russos são enviados para ataques sem o equipamento necessário. É uma coisa que eu acho isso muito chocante, né? Um dos oficiais da 3ª Brigada de Assalto Independente, chamada Acrobata, falou sobre o tratamento cruel dado aos militares que são forçados a ir para o combate. Ele falou daí de mais coisas, não apenas dessa esteira. Ele começa dizendo, olha, peço desculpas pelo que eu vou dizer. Eles diluem o café deles com urina para conseguir beber. Eles não são casos isolados. Por que isso? Porque eles têm um histórico bastante problemático com a água por causa da logística. A água não está chegando. Viram como é chocante essa situação? O soldado, o militar em geral, não é só o soldado não. Aqueles que estão na linha de frente, eles estão fazendo isso, que eles levam o café solúvel, eles vão diluir aquele pó em água, eles teriam que fazer, estão fazendo com urina. O exército russo emprega pessoal especial, conhecido como empurradores. O que são esses empurradores? Aí vamos entrar justamente nessa esteira da morte. Ele quer deslocar soldados à força para as posições de combate. Por quê? Os soldados não querem ir. Eles transportam soldados de um local para outro, e até em locais mais distantes. Podem sair dali e ir para Zaporizhia, para qualquer outro local, né? Pokrovsk, etc. Mesmo que não tenham o equipamento necessário, por causa disso que eles estão ali para levar à força. Houve casos em que soldados receberam metralhadoras e foram forçados a avançar algemados, porque eles foram feitos prisioneiros, porque eles queriam ou desertaram, ou não queriam avançar, e eles foram impedidos na deserção, eles não foram mortos antes porque foram desertados, então botaram as algemas neles, deram uma metralhadora com munição para fazer o ataque, uma pouca munição inclusive. E na direção de Kupiansk isso aconteceu, né? Isso indica a implementação de estratégia muito brutal por parte da Rússia na Ucrânia, ou seja, soldados são enviados para missões perigosas, sem o apoio e o equipamento adequado, o que coloca as suas vidas em risco. Então, essa situação em Kupiansk, ela reflete problemas significativos na organização das operações ofensivas da Rússia. Falta de apoio adequado e os métodos
de gestão, vamos dizer, da gestão militar da guerra, né, catastróficos para os soldados, causando preocupação não apenas entre os militares, mas também na comunidade internacional, que já tem essas informações. Para a Rússia só interessa uma coisa: matar, desde que se atinja o objetivo. Não importa a quem matar. Tanto que desde o começo da guerra é assim, eles sacrificam as pessoas naqueles moedores de carne, né? Mandam lá os buchas de canhão. E aqui os buchas de canhão vão de uma forma um pouco mais brutal. E aí pode-se notar que, nesse caso, a área está repleta de cadáveres russos nessa região. Inclusive, é essa a questão que alguns, quando viram pela primeira vez, por que eles estão com uma metralhadora ou com um fuzil e eles estão algemados? Estavam mortos, caídos, ou seja, os comandantes mandam eles para a linha de frente propositalmente para eles serem sacrificados na linha de frente. Nesse caso, a área está repleta de cadáveres russos. Em meio ao foco, na região de Donbass, que fica um pouco mais ao sul, em outras cidades, incluindo que também fica ali no leste, neoleste, mas é mais ao sul de Kupiansk, apenas para informar, em suas cidades principais, Pokrovsk, Kupiansk, na região norte de Kharkiv, mais ao norte também, as margens do rio Oskil têm recebido menos atenção, mas a morte lenta de Kupiansk, como era antes, arrastadas por mais de 2 anos. Eles estão tentando tomar Kupiansk mais tempo do que eles estão tentando tomar Pokrovsk, que está aquela carnificina lá. Né? Não dá nem para falar que é uma pouca vergonha, não sei que adjetivo a gente fala para essa guerra, como está acontecendo. Ou seja, os militares, né, estão sendo esmagados para atacar e assumir uma posição lentamente, implacavelmente e com violência. A violência da Rússia contra eles mesmos. Então eles fazem esse que eles chamam, para isso, eles estão chamando de elevador da morte. Elevador não, é escada rolante da morte, ou transportador da morte. Existia um mercado, só que nós não podemos mais chamar Kupiansk de cidade. Assim como Pokrovsk talvez ainda um pouquinho mais. Porque o pequeno mercado no centro da cidade que vendia, por exemplo, peixe seco, mel, vegetais, não tem mais, desapareceu. A cidade está praticamente vazia, foi destruído esse mercado, né? As casas que pontilhavam a encosta estão destruídas também por bombardeios. Os campos fora da cidade, as margens do rio, estão pontilhadas de crateras de bombas de mísseis que explodiram, de foguetes. Essa cidade de Kupiansk, ela foi ocupada pela Rússia nos primeiros meses da invasão, logo no início ali, já depois de fevereiro, do dia 24 de fevereiro de 2022. No entanto, em setembro, ainda em 2022, a Ucrânia fez uma grande contraofensiva em diversos setores, né? Em toda a frente de combate de 1.350 quilômetros, e os russos saíram. Quando eles ocuparam, a cidade estava intacta. Aí, quando eles foram expulsos pela Ucrânia, aí eles submeteram a cidade a bombardeiros aéreos ou de artilharia. As forças tentavam avançar para fazer um cerco parcial com tropas russas em algumas posições na margem oeste do rio Oskil, e destruíram a cidade com bombardeios. Ela é inabitável. Não sei nem se vai ter condições de reconstruir essa cidade, assim como outras. Quando o The Guardian, que é um jornal britânico de circulação, ele é de Londres, de circulação europeia, ele entrevistou o prefeito de Kupiansk há 2 anos atrás, né? Logo que a Ucrânia retomou. O repórter foi na sala, no centro da cidade de Kupiansk. E atualmente o escritório dele está baseado na cidade de Kharkiv. Ele não consegue chegar à cidade desde junho, né, por causa da guerra, por causa que ele não tem mais nada, ele não tem lá mais nem onde sentar se ele quiser. Então a situação em Kupiansk, ela está difícil. Ele fica na linha zero dos combates ali naquela região. Eles fazem esforços todos os dias, eles para segurar os russos, e têm dado resultados. Os russos não estão avançando, não está fácil, mas a cidade e a região ali da linha de defesa permanece firme em mãos ucranianas. E quero também falar sobre a Crimeia agora, que ficou sem combustível na península da Crimeia. E aí os russos,
o exército russo, é por causa dessa curiosidade criminosa que eu estou fazendo essa matéria. Porque uma coisa é ficar sem combustível e ter cota para vender, já falei nos outros vídeos. Mas o que é? Eles estão saqueando a gasolina da população local. Como que o exército da Rússia faz o saque? Então, os russos, eles ficam em postos de controle, eles, próximo ao posto, eles veem quem está abastecendo. A pessoa sai do posto, eles retiram uma parcela da gasolina que foi paga e retiram para o exército da Rússia. Essa prática começou essa semana agora, perdão, já na semana passada, e se intensificou agora essa semana. Ao mesmo tempo, se a placa do carro é russa, porque tem muitos russos que vieram da Rússia, vieram nos seus carros e as placas são lá da Rússia, de outro país. Aí eles não mexem, eles não tiram gasolina dos carros russos, né? Porque são pilotados por russos, são conduzidos por russos. E a gasolina é retirada dos cidadãos e é entregue ao exército da Rússia. E eles não pagam, eles não fazem o ressarcimento. Olha, cabra, você tem a tua cota, é 30 litros por pessoa a cota lá na Península da Crimeia. E eles tiram a gasolina e vão embora, né? E eles têm um posto de controle, quer dizer, eles ficam ali, vão pondo nos tonéis, nos camburões deles, e quando está cheio, eles levam embora. Vale lembrar que as autoridades da Península da Crimeia são russas, né? Porque foram nomeadas, vieram da Rússia, o governador é nomeado pelo ditador, todas elas, né? E eles aumentaram também, o preço é muito alto, porque não tem lá todos os bombardeios, os depósitos que tinha lá foram para o espaço, né? Inclusive, ontem foi um para o espaço que eu vou falar no outro vídeo. Ou seja, as autoridades limitaram a compra da gasolina a 30 litros e depois reduziram o limite para 20 litros a partir de outubro. Antes era 30, agora é 20. Então, as coisas estão complicadas na Crimeia e vocês vejam os crimes. Esses caras são, de fato, criminosos que estão espolhando, extorquindo, roubando o povo que é da Península da Crimeia, os originários de lá, os ucranianos de lá. É uma situação triste, né? Ao ver isso, o que os russos, na realidade, estão fazendo o que sempre fizeram na Ucrânia. Roubaram, mataram, assassinaram. Eles são assim. Quero agradecer a vocês que assistiram o vídeo, convidar, inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe com as redes sociais, ajude a fortalecer o canal. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.